Olá, meus irmãos. Colofé para quem é de Colofé, Motubá para quem é de Motubá, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Aburu, Abuiê. O vídeo de hoje iremos falar sobre Oxómenibu, né, sobre Oxum. Alguns dias eu venho, né, prometendo este vídeo, mas decorrente a algumas atividades até referente a Axé, né, eu estava meio que impossibilitado de gravar esse vídeo e trazer aqui para vocês. Mas, bora lá. Oxumupeu, 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 Oreieieu, Oreieieu, Omiô, é o gente no mamiô, é no mamaiá, Yai beiji lugunhaba omirô, Ibidi coricodio, Ayabama bacuta malajexá, Yami Oxumibu. É o gente no mamio, é no mamaiá, ai beiji de logunha balmirô, beiji coricodio, ai abama bacuta malajexá, yami o pará. É o gente no mamio, é no mamaiá, ai beiji de logunha balmirô, beiji coricodio. Ayabama bakuta malajexá, Yami pondá, é o gente no mamiô, te no mamaiá, Yai beiji de lugunha balmirô, Ibe de coricodio, Ayabama bakuta malajexá, Yami o sobô. Oreieieu, 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 o miô. Oxum, por diversas vezes, precisou, né, retornar aqui à Terra para ajudar os seus filhos, os seus descendentes, os seus devotos. E em cada passagem que Oxum, né, que ela teve aqui, ela foi conhecida por um nome. Daí é que surge aqui no Brasil a questão de qualidades, né? Que são os caminhos do orixá. E Oxum, justamente por ter tido algumas reencarnações, então existe algumas qualidades, né, como chamamos aqui no Brasil, que dentro do culto, né, tradicional não existe essa questão de qualidades, como aqui no Brasil a gente vê qualidades como se fossem várias Oxuns, e não é bem assim que funciona, né? A questão das qualidades, a qual a gente chama aqui, são os caminhos percorridos pelo orixá quando teve aqui no Aie, aqui na Terra. As qualidades, né, os caminhos dos orixás, dá-se também mediante ao culto diferente para a mesma divindade de uma região para outra.
Eu vou usar um exemplo aqui bem hipotético para ficar claro o entendimento para vocês. Eu vou até me usar como exemplo. Eu, né, hipoteticamente, né, antes que neguinho abra a boca para dizer que eu estou me achando um orixá, eu, Odessurá, orixá Odessurá, sou de Salvador. Aqui em Salvador, conhecido como Odessurá. E aí eu vou para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro passam a me chamar de Odessurá Rio. Vou para São Paulo. E aí chego em São Paulo, sou conhecido como Odessurá SP. Então, assim, uma das formas que se dá, né, a questão de qualidades, né, como a gente chama aqui, os caminhos do orixá, dá-se mediante a justamente essa diferença de uma região para outra. Aqui em Salvador, eu sou cultuado de uma tal maneira, até por questão cultural, é ofertado tal comida, que é a comida mais, que tem mais fartura, né? Aqui em Salvador, e aí eu vou para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a culinária é outra, então bora ofertar para esse orixá tal comida da região, e aí eu vou para São Paulo e é a mesma coisa. Então é uma das formas que se dá também os caminhos do orixá, que aqui no Brasil chamamos de qualidades. Eu acho que dessa maneira, bem hipotética, esse exemplo que eu dei, eu acho que ficou claro como se dá essa questão de qualidades que aqui chamamos assim no Brasil. E como eu falei, em relação à questão, né, de região, de cultural de cada região, as qualidades e caminhos dos orixás são reflexo do povo que o cultua. Por isso, algumas diferenças, algumas variações de personalidades, elementos, de forma de culto, de alimentos, mesmo sendo a mesma energia primordial criada por Olodumare. Aqui no Brasil criou-se um Itan, onde se fala sobre os caminhos, né, ao Pará, que deu-se como cruzamento de Oxum com Oiá, que perante ao culto tradicional isso não faria menor sentido. Não existe cruzamento entre um orixá e o outro. Iemanjá Ogunté é Iemanjá com Ogum, Oxum ao Pará é Oxum com Yansan, e por aí vai. Não existe isso, assim como também não existe algum Choroquê, algum Coexu, isso não existe. Referente à questão do algum Choroquê, como eu já falei em outro vídeo, e também costumo falar nas minhas redes sociais, simplesmente não existe esta qualidade de Ogum, né? Qualidade, esse caminho de Ogum. Ogum Choroquê seriam duas divindades totalmente distintas, uma sendo Ogum, Orixá, e outra sendo Choroquê, Vodun, né? Que é o guardião da terra de Jeje. E são duas divindades totalmente diferentes, de cultos diferentes. Um orixá, o outro Vodun. Então, eu acho que ficou claro, né, referente à questão do cruzamento. Não existe cruzamentos de orixá. Oxum Apará não é Oxum com Oiá ou Oxum com Ogum, como dizem. É meio ilógico dentro da cultura tradicional iorubá, né, se pensar dessa maneira. De fato, esse caminho de Oxum tem como aspecto uma Oxum guerreira valente. Opará na região Iorubá é a única Oxum que é cultuada fora do rio Oxum. Ela é instável, ela é agressiva, porém muito leal. Aquela que veste vermelho e come bastante pimenta. Por isso confundida e ligada ao Iá, cultuada no rio Opará. Oxum Opará é aquela que é tão capaz de controlar a força de um raio quanto Xangô. Temos também, né, um caminho de Oxum, conhecida como Ipondá, contrário de Opará, um Oxum muito mais calmo, um caminho de Oxum muito mais calmo, onde a maioria dos relatos de sua passagem está muito relacionado ao Batalá. Conhecer a personalidade, o aspecto do orixá é de suma importância. Porém, essa não é a finalidade desse vídeo. Meu principal propósito aqui é falar de Oxum como um todo, né? Como energia primária.
e não dos seus caminhos e aspectos. Oxum é uma única divindade. E não existe várias Oxuns, como eu citei. É uma única energia, uma única divindade. E solo Yorubá, dependendo, né, da família, da região, do aspecto dessa divindade, ela pode utilizar o branco, como ela pode vir de amarelo, tendo também variações de amarelo e verde, né, e existe um porquê do amarelo e verde, como também podendo usar o vermelho, como citei no caso de Opará. Inconsequentemente, aqui no Brasil, é, se criou, né, imagem dos orixás totalmente distorcidas, totalmente diferentes da essência de fato do orixá. E assim não foi diferente com o Xun. Não criticando o candomblé, certo? Mas existe sim um motivo histórico, um porquê disso ter acontecido. Como eu já citei em outros vídeos, como eu já citei em alguns textos meus nas redes sociais, principalmente no Facebook, em relação à questão da influência que o culto ao orixá sofreu quando chegou aqui no Brasil, né? A mistura de povos, povos que cultuavam Odum, que cultuavam Inquice, junto com povos que cultuavam orixá, e acabou dando essa mistura que temos aqui hoje no Brasil. Entendo perfeitamente, certo, que aqui o culto é brasileiro, diferente do culto africano, até mesmo porque não caberia muita coisa do culto africano aqui no Brasil, até mesmo pela questão das leis, né, muitas coisas que lá se fazem, aqui não seria permitido, como a questão de alguns animais a quais são ofertados, né, para alguns orixás, e muitas coisas são diferentes, entendo perfeitamente. Aqui é Brasil, a gente adaptou a nossa região ao que tínhamos aqui para poder cultuar. Entendo perfeitamente isso. Não é esse ponto que eu quero pegar para falar nesse vídeo. Não é criticando, como eu falei, o candomblé. Entendo perfeitamente as misturas, influências, não só do povo de solo africano, né, do culto ao voodoo, inquice, orixá misturado, como teve também mistura indígena, como teve também mistura europeia. Então, se deu esse culto aqui. Mas o propósito do vídeo é trazer a essência do orixá, como é a energia de fato deste orixá. Não é modificar culto de ninguém. Cada um no seu quadrado, tem espaço para todos, compreendo isso. Porém, temos que entender, temos que conhecer o que é que cultuamos. E Oxum, aqui no Brasil, né, ela é vista como o orixá da vaidade, da doçura, da beleza, o orixá dengosa, que vive apenas na cachoeira, se embelezando, se olhando no espelho. Primeiro de tudo, uma das diferenças. A Bebé, certo? Aqui no Brasil se tornou o símbolo como um espelho, né? Já em solo Urubá, bebé tem um significado totalmente diferente. A bebé seria um leque. Então, aqui se embonecou demais, vamos usar esse termo que nem existe, mas se embonecou demais. Assim como fizeram com o Logoendé, pegaram a imagem de Logoendé, a essência de Logoendé e transformaram em uma boneca Barbie, né? Vamos falar a verdade. E sendo que a gente sabe que Logoendé é um orixá temido em solo Urubá por ser um orixá sanguinário, né? E assim também aconteceu com Exu, onde descaracterizaram muito a imagem de Exu aqui no Brasil, e não seria diferente com Oxum, que aqui se tornou uma mamãezinha doce, meiga, e não é bem assim, né? Quem conhece, quem cultua de fato essa divindade, sabe muito bem que Oxum não é essa doçura toda como se prega aqui no Brasil. Mas Oxum está muito longe dessas futilidades. Oxum é o orixá primordial para a vida de todos os seres humanos na Terra. Oxum é o poder feminino
a garantia da continuidade da vida. Oxum é um símbolo de empoderamento, de feminismo, de força. Oxum é sábia, é astuta, é poderosa. Oxum é Yalodê, mãe, líder da sociedade feminina. Então era um orixá muito, muito forte, né? Não é essa doçura toda que a gente vê aqui no Brasil. Não é um orixá, um orixá chorona, né? Como a gente tem imagem aqui de Oxum. Ela é totalmente feminista. Oxum, inclusive, ela lutou, né, para poder ter o seu espaço também no meio dos homens, os mesmos direitos que os orixás homens tinham. Oxum é aquela que vence uma guerra sem dar um único grito sequer, sem se abalar. Oxum é uma mulher independente, destemida, determinada. Oxum tem profunda ligação com a vida. Oxum é a água, né? Sem a água não teria vida, sem a água não teria culto, sem a água não invocamos orixás, não rezamos as ervas, não cultuamos ori. E sem falar, né, que nosso próprio corpo, ele é composto de 70% de água. Então, nós somos Oxum. Oxum é vida, Oxum é nós. Nós temos Oxum dentro de nós. Oxum também está totalmente ligado à gestação. Quando a mulher engravida, onde é que a criança fica? Onde é que o feto é gerado? Dentro da água, dentro do líquido amniótico, né? Que é o líquido sagrado, o líquido da vida, né? É o que protege a criança até o seu nascimento. Oxum é a água. Oxum ela não tem ligação apenas com o nascimento, mas também com o renascimento em vida. Oxum está totalmente ligada à iniciação do culto para os orixás. Um dos maiores símbolos, né, da iniciação, que é o Ikodidé, que também é símbolo de Oxum e do poder feminino. Oxum é a líder das Yamins. Ela é a senhora do bronze, regente do ventre materno e de cada óvulo feminino. É a grande feiticeira, estrategista, que nunca se contenta com um pouco, que não aceita ser menos que os homens, como eu citei, nem aceita a questão de ser submissa, né, a homem nenhum. E nunca quis ficar de fora dos segredos dos outros orixás. Segundo versos iorubais, Oxum foi esposa de alguns orixás. E foi até um método que ela encontrou, né, segundo alguns versos, justamente para poder se apropriar, né, de alguns segredos das forças de alguns orixás, né? Então ela, para poder ter esta força que ela tem, ela precisou se aproximar de alguns orixás, como eu citei. Oxum, ela é estrategista, então ela precisou se juntar com um aqui hoje para poder descobrir os segredos daquele orixá, e com outro aqui para poder pegar o segredo daquele orixá e se tornar essa divindade poderosa que é Oxum. E isso, né, fez com que ela tivesse a capacidade de se amar, de se valorizar, além de adquirir conhecimentos, como eu citei. Oxum é a deusa do amor, mas do amor próprio, da autovalorização, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos. Oxum, ela vê a beleza em si própria. Oxum é sábia e também perigosa. Oxum é majestosa nas suas atitudes, porém cruel também nos seus sentimentos contra seus inimigos. Imortal em seu silêncio. Oxum, ela é a prosperidade, ela é o poder da multiplicação. Oxum traz consigo o poder do sacerdócio, da adivinhação, da clarividência, da feitiçaria,
ela juntamente com o orixá Exu, que fala no jogo de búzios. Assim como a sua essência, a sua imagem sofreu algumas alterações, algumas distorções. Aqui no Brasil, a saudação também de Oxum sofreu distorção, né, por falta de conhecimento da língua iorubá, onde aqui no Brasil nós saudamos Oxum com Oraierieu, sendo que Orá significa gorda, né, que o correto seria Oreierieu, né, que Ore significa graciosa. Outro mito também que se deu aqui no Brasil foi em relação ao Itã, onde se conta, né, que Neobá cortou a orelha por influência de Oxum, que fez ela cortar, decepar a orelha para botar no Amalá para ofertar a Xangô. Esse Itã também não existe em solo Urubá. Infelizmente foi criado aqui no Brasil e se propagou dentro da religião candomblé. Assim como também, né, se criou o mito de que uma pessoa, quando está em transe de Oxum dentro de um barracão, uma pessoa que é do orixá Obá não pode estar junto. Isso também não faz o menor sentido, assim como quem é de Xangô, quando está em transe, o Obaluê não pode estar e vice-versa. Não existe isso. Essas rinchas, essas briguinhas, essas perseguições, isso é algo do ser humano e não tem nada a ver com a essência do orixá, certo? Então, são alguns mitos que se criaram aqui no Brasil que infelizmente se propagou e hoje se tornou conhecido. Eu mesmo uma vez, né, em uma festa onde eu fui, onde tinha, né, um Oxum, uma pessoa que era de Obá, virou, e aí simplesmente correram para poder retirar o Obá do barracão, porque não podia ficar porque o Oxum estava ali. Santa ignorância, isso é mito, não existe isso. Referente agora também à questão, né, de oferenda, a grande deusa Oxum, a nossa mãe Oxum, aqui no Brasil é comum ofertar o molocum, que é feito com feijão fradinho. Não que seja errado. Como eu citei no início do vídeo, certo? O culto ao orixá é um culto regional, aonde vai ter variações da forma do culto. Até então, beleza. Não é que o Molocum Oxum não aceita. Não, não é isso que eu estou dizendo. Porém, no culto tradicional, a comida mais ofertada para Oxum seria o yame. Eu já deixei aqui no canal em um vídeo sobre o Oxum descrito a receita. Vou deixar fixado no comentário aqui, no comentário e também na descrição do vídeo, certo? E outro ponto também referente à questão de oferendas que eu quero tocar nesse vídeo, que eu acho de suma importância. Pelo amor de Olodumare, pelo amor de Oxum, pelo amor de Iemanjá, parem de estar botando balaio nas águas. Com pente, com espelho, com fita. Não tem necessidade, não tem lógica nenhuma essa prática. Infelizmente, isso também foi uma das coisas que se propagou aqui no Brasil, que não faz menor sentido. Como é que você cultua, né, a água, que cultua a divindade da água, Oxum, e vai poluir a água? Você quer ofertar Oxum? Faça uma oferenda para Oxum, que seja até o Molocum, e ao invés de você arriar num prato de barro ou numa louça, seja onde for, pegue essa oferenda e jogue no mar para os peixes. Vai ser muito mais agradável para a divindade Oxum você fazer dessa maneira. Não existe necessidade nenhuma, não existe fundamento nenhum na prática de balaios cheio de pente, flores, perfume, contas, imagens e etc. Jogado no mar. Você só está poluindo a água. E a água é Oxum. E você acha que o Oxum se agrada disso?
por fim, né, eu quis trazer um conhecimento um pouco mais detalhado em referente à questão de Oxum, que é meu amor, meu xodó. É um orixá que eu sou apaixonado. E, né, na descrição também eu vou deixar escrito para vocês uma reza para Oxum, que inclusive foi uma reza que está no vídeo de abertura desta saga, A Origem, falando sobre Oxum, certo? Eu vou deixar também descrito a reza para vocês, ok? Desde já agradeço a todos que chegaram até aqui. Peço a todos que deixem o like se gostou do vídeo. Para vocês que são novos no canal, que estão chegando agora, graças a Deus, eu estou vendo que o trabalho que eu tenho feito no Facebook, no Instagram, nas minhas redes sociais, estão surgindo efeito. O número de inscritos estão crescendo. Desde já agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo. Sejam todos muito bem-vindos. E se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o comentário e até a próxima.